Hoje acompanhamos 3 grupos de turistas: Casa do Povo, Instituto Brasil-Israel e Comunidade Shalom. Eles são da capital paulista e vieram conhecer o cemitério israelita de Cubatão, tombado pelo patrimônio histórico. O historiador Wellington Borges nos explica mais sobre a última morada das polacas. O cemitério israelita de Cubatão ele foi formado mesmo a partir do início do século, na década de 20, quando as mulheres que eram traficadas do leste europeu, as chamadas polacas, e eram prostituídas aqui em Santos, mas também em várias partes do mundo, como por exemplo Rio de Janeiro, na Bahia, em Buenos Aires principalmente, era um local de grande tráfico de mulheres, né? Recebiam essas mulheres do leste europeu, uma região que na época, final do século XIX até meados do século XX, sofria grande crise econômica, pobreza, fome. E essas mulheres eram enganadas por homens que prometiam bons casamentos na América, né? Mas quando chegavam aqui eram colocadas na prostituição. Essas mulheres, todas de origem judaica, para manter um mínimo de dignidade, elas criaram entidades de mútua ajuda e, através dessas entidades, compravam um remédio para uma, um vestido para outra, né? E aqui em Cubatão, então distrito de Santos na época, elas adquiriram um terreno para ser o cemitério delas, específico, né? Aqui hoje, por exemplo, nós temos 54 mulheres, junto com anexo com 15 homens. Mas essas mulheres compraram esse terreno para ser o cemitério delas, porque num cemitério judaico comum, elas seriam enterradas sempre junto aos muros, que era um sinal do povo judeu de que aquela pessoa era um suicida, um homicida, uma prostituta, e elas não se sentiam assim, né? Elas se sentiam pessoas que foram enganadas, que foram exploradas e que, portanto, merecia, pelo menos no fim de suas vidas, o mínimo de dignidade, né? É um sinal de resistência, a preservação da memória desse cemitério e, acima de tudo, preservar a resistência dessas mulheres, né? A coragem que elas tiveram de, embora serem escravizadas, né, desses homens, manterem as suas dignidades para a posteridade. Maria Salete é responsável por manter a história atualizada. Ela é a restauradora encarregada de preservar todo o espaço, desde as lápides até os túmulos. A primeira restauração foi em 1997. Foi quando ainda o cemitério estava bem abandonado, ele não era muito conhecido pela sociedade israelita. A partir dessa data, a sociedade israelita passou a monitorar aqui, ela que faz as restaurações e que mantém o cemitério aqui até hoje. A tipografia, a escrita, é muito difícil, né? Para nós que somos leigos. E para a senhora, hoje já é mais fácil ou tem algumas dificuldades ainda nessa tipografia? Não, na realidade eu conheço as letras porque eu aprendi por números. Então eu correspondo a letra a determinados números. E é assim que eu consigo restaurar. Teve algum deles que estavam mais difíceis que a senhora falou, esse eu não vou conseguir, vamos desistir, ou a senhora é insistente? Eu sou insistente e tenho um segredinho. Eu tenho um segredo que eu aprendi há muitos anos lá atrás com meu falecido esposo, que ele é que era o expert no assunto. E eu, como muito curiosa, sempre acompanhei o trabalho dele. E nesse acompanhamento eu fui aprendendo as malícias das coisas, né? Então eu tenho um segredinho sim, que muita gente já quis, mas eu não passo para ninguém não. Esse é meu. Esteve presente nessa expedição Fernanda Tonchinski. Ela foi a primeira brasileira a receber a ordenação rabínica. Ela destaca sobre a importância do cemitério para a comunidade israelita. É uma história que a gente colocou por muitos e muitos e muitos anos embaixo do tapete. É uma história que pouca gente, acho que conhece, e quando conhece não quer falar sobre isso. E ter esse cemitério aqui tombado, né, que o tempo todo vem por um processo de restauração, faz a gente lembrar dessa história, resgatar as histórias das pessoas que estão aqui e de como a influência dessa história nos impacta hoje. A gente tem que aprender tanto das coisas boas quanto das manchas das nossas histórias e não simplesmente esconder elas.